Olá, começa agora mais um Momento Halal e o assunto de hoje é como funciona um frigorífico dedicado ao halal. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria passar algumas informações importantes para vocês. O Brasil é o maior exportador de proteína halal do mundo, o que inclui aves e bovinos. Este mercado movimenta cifras impressionantes. Vocês até já devem ter ouvido a gente falar alguma vez sobre isso aqui no Momento Halal. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, o Brasil vende carne de frango halal para mais de 30 países. Em 2023, foram exportados mais de 2,2 milhões de toneladas desta proteína, gerando um faturamento de 3,9 bilhões de dólares. Já a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes informou que no ano passado as exportações para os países de maioria muçulmana representaram mais de 15% das exportações brasileiras de carne bovina, com mais de 330 mil toneladas e faturamento de 1,3 bilhão de dólares. Para atender esta demanda, os frigoríficos brasileiros precisam seguir todas as recomendações preconizadas pelo Halal. Isso envolve adaptar as unidades fabris, contratar mão de obra qualificada e realizar o abate seguindo recomendações específicas, entre outras medidas. Hoje, o Momento Halal vai receber um profissional que vai nos explicar como funciona um frigorífico dedicado ao halal. É o Adel Yahya, que é coordenador operacional da Fambras Halal, a primeira certificadora halal do Brasil, que atua em toda a América Latina. O Adel está na empresa há 23 anos e já passou por diversas funções. Ele foi degolador, supervisor e auditor também. E é docente da International Halal Academy. Adel, seja muito bem-vindo e obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. É gratificante estar aqui, poder, nesse momento aí, esclarecer as dúvidas que, porventura, se tenha sobre esse processo. Novamente, muito obrigado pelo convite. Ai, que bom, Adel. Então, eu já vou começar com a primeira pergunta. A gente sempre pensa em quem não está muito familiarizado com o conceito, né? Halal. E eu queria te perguntar, o que caracteriza uma proteína halal? Frango halal, a carne bovina halal? Quais são as características que me permitem afirmar que essa proteína é halal? Perfeito. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre proteína halal, nós estamos falando de uma proteína que passou por processos operacionais, processo de sacrifício, tem toda uma cadeia, né? Mas dois pontos assim são relevantes quando a gente fala sobre proteína halal, que são caracterizados, primeiro, com atendimento às boas práticas de fabricação, né? Nesse caso, as boas práticas é feito a questão da avaliação do risco químico, risco físico, risco microbiológico, são determinados e controlados de maneira que o produto final, né, seja saudável ao consumo humano, né? E isso daí vai de encontro àquilo que está preconizado no Sagrado Alcorão, no quarto versículo da Surat Al-Ma'idah, e foram-vos permitidos todas as coisas sadias. E o segundo pilar, eu acredito ser o pilar mais importante, é que essa segunda característica é tão importante quanto a primeira, tá? Tem a ver com o método, o próprio método de abate, né, o qual consiste em atender os requisitos que a gente fala bastante, né, da jurisprudência islâmica, ou seja, o abate desses animais é efetuado por uma lâmina de corte, esse corte deve atingir as duas jugulares, traqueia, esôfago, e é um único corte, deve ser preciso e rápido. Então, assim, o que diferencia, né, um processo, né, para quem não está familiarizado, é que o abate halal ele envolve tanto a questão de segurança dos alimentos e também a segurança dos preceitos do halal. Ótimo. E assim, Adel, quais são as principais diferenças entre o processamento de uma proteína halal e o processamento convencional? Perfeito. As principais diferenças, posso dizer, se resumem às questões do método de sacrifício, né?
a questão do fluxo de produção, a identificação do produto, né? Quando a gente fala de sacrifício, vale sempre salientar que o abate halal é necessário, pois, conforme a jurisprudência, essas etapas devem ser executadas para minimizar o máximo o estresse do animal, garantir que a eliminação do sangue seja completa, né? E aí, ainda dentro dessa questão de falar sobre o fluxo de produção, a proteína halal segue um fluxo qual a gente sempre busca garantir a ausência de contaminação cruzada com elementos que possam gerar riscos ao produto, riscos ao processo e riscos ao consumidor, né? E, por final, acabar descaracterizando um produto halal da linha de produção, né? É, Isso tudo é baseado através de requisitos bem específicos. Essa garantia de fluxo é registrada, ela gera uma rastreabilidade do produto, desde as fazendas ou aviários até o consumidor final. Então, Adel, ouvindo essa sua explicação, a linha de produção de um frigorífico halal, ela tem todo um preparo, né? Como é que tem que ser essa linha de produção? Até para evitar o que você falou, contaminação cruzada, enfim. Como é que é esse local, vamos dizer assim? Perfeito, excelente pergunta. Eu vou aproveitar, inclusive, para desmistificar aqui alguns pontos que são colocados, às vezes, como tabu, né? A linha de produção de um frigorífico, ela deve sempre levar em consideração alguns pontos, né? O primeiro deles é o frigorífico estar de acordo com a legislação, né? Então, a empresa deve estar legalmente dentro da atividade pretendida, atender aos requisitos do trabalho, atender requisitos sanitários, dentre outras necessidades, né? Um segundo ponto é que todo frigorífico tem uma área de sacrifício, ou seja, não é necessária a criação de uma nova área de sacrifício, ajustes obviamente podem ocorrer, mas hoje em dia a maioria dos frigoríficos já é construída de maneira a ter uma área de sacrifício que atenda ao abate halal. Mas imaginando assim, um frigorífico que hoje vai iniciar o processo de certificação, levar-se-á em conta considerações a posição do local de abate, espaço físico do abate versus a quantidade de animais a serem abatidos, né? Condições de estrutura para que o abate ocorra sem comprometer a saúde dos colaboradores, né? E sem comprometer o staff próprio do abate e de maneira a atender os requisitos do halal. Eu queria até levantar um ponto específico quando a gente fala sobre espaço físico do abate versus quantidade de animais, é porque é, perante a norma existe uma quantidade de animais a serem abatidos por colaborador por minuto. Então, muitas vezes o espaço físico necessita ser recondicionado para se adaptar à quantidade de pessoas na linha. Um terceiro ponto é ter uma estrutura que possa ser executada para a supervisão do processo, ou seja, uma sala de supervisão, uma sala de oração, uma área de descanso para a equipe designada para executar essas etapas. Estrutura física é algo que depende diretamente da quantidade e volume halal pretendido de produção, né? Novamente, a gente fala de espaços que têm muito mais a ver com a quantidade de volume a ser produzido, ou, perdão, o volume a ser produzido de halal, do que necessariamente como uma regra, deve ser X por tanto para se atender a esse requisito especificamente. Como mencionado anteriormente, a empresa deve estar em conformidade com a legislação nacional. Isso daí é um ponto assim extremamente importante, não só para o quesito, né, específico do atendimento à legislação presente, mas como halal significa, a empresa deve estar legalmente trabalhando sem gerar danos sociocoletivos, socioambientais, enfim. O Adel, até a minha próxima pergunta ela tem um pouco a ver com a questão do abate, porque você falou, olha, Cristina, normalmente eles já têm um local destinado, então passa por pequenos ajustes, né? Tem a questão aí da quantidade de animais por sangrador em um determinado tempo. Assim, que outros cuidados é necessário ter no abate para garantir a conformidade halal? É uma pergunta espetacular, né? Se você me permitir, eu vou explicá-la em duas etapas, até para que fique bem Por favor. claro isso, né? O abate halal sempre vai iniciar após uma higienização completa, ou seja, sempre após a higienização de todas as linhas de produção, maquinário, utensílios e processos, né?
Ainda no que se refere à higienização, falando especificamente dela, essa deve ocorrer conforme rígidas normas estabelecidas pela própria legislação brasileira, por esse motivo que no tema anterior a gente falou da adequação quanto à legislação. Então, no processo de higienização, a empresa deve atender aquilo que é estipulado pelo Ministério da Agricultura para garantir, né, a eliminação de riscos de contaminação, seja física, química, biológica, e para nós, né, dentro do conceito do halal, eliminar qualquer residual de contaminante não halal, né? Ou seja, restos de processo do dia anterior, enfim, gorduras, sangue ou qualquer coisa que Uhum, possa acabar contaminando o produto final. Após a higienização, né, e antes do início do abate, existe a questão do supervisor, inclusive, o supervisor acredito que seja um ponto bastante relevante para um momento oportuno da pergunta, né? Ele faz a avaliação conforme o fluxo de produção, né? Então, o supervisor ele está lá dentro da unidade, então ele faz uma inspeção da área de recebimento dos animais vivos, vai até a área de expedição, tendo como ponto de avaliação aquilo que é preconizado na jurisprudência islâmica, né? E transformado em um esquema de certificação halal. Então, a jurisprudência, ela determina alguns pontos quanto ao tratamento de animais vivos. Esses pontos, eles se traduzem, né, em requisitos, né, de certificação, e esses requisitos são avaliados por nossos supervisores no dia a dia, né? Posso dizer que ele avalia desde a saúde e vivacidade dos animais, higienização, procedimento de abate, sacrifício, contaminação cruzada, armazenamento, expedição do produto halal em todas as etapas para garantir que, durante esse processo, possa ser feita uma rastreabilidade e garantir uhum. que o produto em toda a cadeia seja caracterizado como halal. Ótimo. O Adel, assim, esses funcionários, a gente sabe que no abate, o abate prioritariamente deve ser feito por um muçulmano, né? É o que a gente também já abordou aqui outras vezes, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E emendando, como é feita a seleção dos funcionários que vão atuar nessa linha de produção halal? Perfeito, perfeito. É uma pergunta, assim, novamente, bastante ampla, né? E eu acho que cabe uma resposta tanto quanto clarificante, né? Apenas para fazer um paralelo e com, previamente já havia de maneira genérica mencionado, os colaboradores das linhas de produção halal devem ser qualificados para atender os requisitos do halal, né? Terem o conhecimento das normas, terem um entendimento profundo a respeito do próprio ato da execução do abate, né, quando a gente está falando de sangradores ou degoladores, né? Esses profissionais, durante todo o processo, seja da seleção ou durante o processo de estar já em trabalho, passam por entrevistas, cursos. Essas entrevistas são Uhum, efetuadas por sheiks, né, onde é feita uma análise aprofundada do conhecimento desse colaborador quanto à jurisprudência, aptidão, e preceito do abate religioso, né? O colaborador, além disso, ainda passa por treinamentos de capacitação halal para profissionalizar a sua carreira, né? E ter o conhecimento aprofundado dos pilares que regem o esquema de certificação, né? Para que ele, quando execute, né, a degola, a faça com total consciência daquilo que ele está fazendo. ótimo. E assim, e você falou dos treinamentos, das entrevistas, esse processo é contínuo, Adel? O tempo todo vocês precisam estar fazendo reciclagem, capacitações, é contínuo esse processo? Cristina, eu realmente gostaria primeiro agradecer, né, a essas formas de perguntas, porque realmente elas são o cerne daquilo que a gente tem no dia a dia e é muito gratificante falar sobre isso. Sim, nossos colaboradores passam por uma qualificação, conforme mencionado anteriormente, de forma didática e em loco, né? Então, ele tem Uhum, a qualificação e a capacitação e os treinamentos, seja inicial, seja periódicos, em dois níveis. Um didático, com material, esse material ele é atualizado conforme sempre houver a necessidade, e em loco também, através do próprio conhecimento adquirido e a forma de trabalho que ao final acaba capacitando ele, né? Lembrando que quando a gente fala de capacitação, a gente está falando de certificação,
de capacitação técnica, conforme os requisitos, né, da própria certificação da FAMBRAS. Ou seja, todos os nossos colaboradores hoje têm certificados, o qual descreve uma carga horária, tem um material didático e existe avaliação dos resultados, né, de forma contínua do processo. Se você me permitir, além dessas etapas iniciais, é efetuado o acompanhamento contínuo do colaborador durante todo o tempo, né? Então, são efetuados treinamentos para melhoria contínua, a própria capacitação sempre que necessária. Então, ou quando houver alguma alteração de norma, imaginando que hoje ele está capacitado, terminou o curso hoje, porém amanhã uma nova norma, uma atualização de Sim. alguma norma, esses colaboradores vão voltar todos eles para a sala de aula, vão passar por todo um processo novamente de capacitação, né? É, a respeito, assim, especificamente do processo de capacitação contínua, que é o que eu posso dizer de ponto, assim, interessante, né? Ela é uma forma em que a gente busca zelar pelo bem mais precioso que temos na FAMBRAS, que são os nossos colaboradores, pois a Uhum. qualificação e a capacitação contínua deles, o bem-estar promovido quando se tem um conhecimento profundo do que é executado, gera um processo halal em toda a sua cadeia e, consequentemente, promove uma estabilidade, faz uma projeção de futuro para essa base que é primordial para atender os requisitos halal em sua plenitude. E entendo isso como hoje um dos pontos focais da FAMBRAS Halal em termos de qualificação. Nossa, isso é muito bom, né? Eu imagino, então, Adel, que vocês também, que a supervisão, né, é contínua, né? É por parte das entidades certificadoras, né, nos frigoríficos, né? E como que isso acontece, Adel? Tem um supervisor lá o tempo todo acompanhando esse processo? Sim, Você até já falou, né, um pouquinho sim. anteriormente, tem que ter uma sala, tem que ter um espaço para acomodar, inclusive. Perfeito. Não, de fato, a supervisão, um dos, né, quesitos mais importantes, né, digamos assim, da própria certificação halal, é justamente certificar o processo, né? E para você poder Uhum, certificar isso, você tem que fazer avaliações, fazer registros, né? Lembrando que a certificação halal não é diferente em termos de processo que outros tipos de certificação. Nós lidamos com pessoas, lidamos com processo, lidamos com produto, né? Para cada um desses níveis, para cada tipo de avaliação, existe um registro, né? Existe um supervisor que faz a supervisão contínua, a qual é efetuada por um colaborador muçulmano. Esse colaborador ele deve ser qualificado para a função de supervisor, onde para atingir o cargo ele tem indubitavelmente ter passado por todas as etapas anteriores, ou seja, ter trabalhado como sangrador ou degolador, ter trabalhado como monitor de turno ou ter acompanhado de maneira a executar o monitoria durante o processo. Ele passa por um ciclo, né, de cursos de capacitação de supervisor, qualificação, quanto às normas internacionais do Halal e do próprio esquema de certificação da FAMBRAS, né? Todos esses cursos, ao final, ele concede um certificado de capacitação para ele executar a função de supervisão, né? Ah, vale aqui até uma ressalva, né? Se você me permitir, eu explico um pouco mais, até claro. porque assim, eu acho que é o DNA da FAMBRAS está inserido na função, ou o supervisor está inserido no DNA da FAMBRAS, né? Então, é uma função de extrema importância para o próprio esquema de certificação, né? Diria assim, um dos mais importantes, né? Pois ele tem como requisitos, né, além de avaliar todas as etapas do processo de produção, garantir a ausência de contaminação cruzada de elementos não halal, né? E aí alguns pontos vai, né? Então, a avaliação do recebimento de animais, conforme a jurisprudência islâmica, a gente fala que todos os animais devem ser saudáveis, então um dos requisitos é ele fazer essas avaliações nos recebimentos, a avaliação da própria condução do animal ou para o box de degola ou para a área de pendura, né? Porque, novamente, somente pela jurisprudência, somente animais vivos estão aptos, né, a passarem para o processo de degola halal, né, sem machucados, sem doenças.
A degola deve ser executada conforme a jurisprudência, então cabe ao supervisor avaliar se os cortes, né, se os degoladores, se os sangradores estão executando os cortes conforme determinado pela jurisprudência. Ele também tem que avaliar se os animais não morrem em decorrência de qualquer outro mecanismo ou de qualquer outra maneira que não seja pelo próprio ato da degola. O supervisor deve garantir durante o processo, né, que o animal não seja processado, não seja, digamos, no bovino, é, como é que é a palavra, a retirada da pele ou no ave ser escaldado antes que se decrete ou se classifique que esse animal já está morto, garantir que os animais desqualificados sejam retirados das linhas, né, aquele animal que não atendeu, né, digamos, o preceito de degola por algum motivo, esse animal seja identificado e Uhum. retirado, né, do processo, né? Durante o próprio processo e o fluxo de produção, o supervisor já tem um mapa do que são os potenciais riscos. Então, se dentro desse frigorífico tem um processo de temperar, se tem um processo de adicionar sabor, se esses ingredientes provêm de fonte halal, então ele faz o acompanhamento para ver se eles recebem selo halal nesse processo, garantir que na expedição, né, do produto halal somente seja embarcado aquilo que está na própria ordem de expedição, né? Imaginando que um container vai expedir somente é, uma carne específica para que seja garantida a qualidade de que somente aquela carne específica vai ser expedida, né? E, não obstante, o supervisor tem a necessidade de confeccionar diariamente os relatórios que fazem Uhum. parte, né, da própria estrutura da rastreabilidade para garantir, no final, a certificação halal. Eu É até muita falei coisa. eu até falei um pouco mais a respeito dos supervisores, mas eu falo com o maior orgulho de saber que isso daí é uma rotina diária que é feita com total comprometimento e total conhecimento durante o processo. Então, é uma coisa assim bastante, um orgulho que a gente sempre leva em consideração falar. Sim, é uma responsabilidade enorme, né, Adel? A gente sempre fala sobre isso, né? A responsabilidade que está por trás disso, né? Você dizer para o muçulmano, olha, você pode consumir, a gente garante, né? E tem uma responsabilidade enorme por Sim, trás disso, né? sim, Tem de muitas fato. questões extremamente sensíveis. Agora, Del, saindo um pouquinho da atividade em si, pensando de forma mais macro, eu queria ouvir a sua opinião. Quais são os maiores desafios que um frigorífico halal aqui no Brasil enfrenta? Excelente pergunta. Se eu pudesse aglutinar hoje os maiores desafios, eu aglutinaria num único campo, né? Que eu acredito que seja hoje o que eles mais enfrentam, né? Que é justamente na questão do conhecimento halal como um todo, né? Hum, Nós temos um exemplo, a própria Academia Halal, que é uma instituição que vem promovendo conhecimento a nível operacional e de qualidade quando se trata de normas do halal. É, Essas capacitações, obviamente, agregam conhecimento a nível de análise crítica para as próprias equipes da qualidade dos frigoríficos, né? Mas, assim, eu sinto que hoje seria, digamos, o ponto de maior desafio, né, que os frigoríficos enfrentam é justamente absorver, né, de maneira operacional o conceito, não diria nem o conceito, e sim as regras, né, que permeiam, né, o processo halal, né? Eu acho que esse que, na minha visão, talvez seja justamente esse ponto aí, o bom, conhecimento halal que as empresas absorvem. sim, criar cultura, né? Criar cultura por meio do conhecimento, da informação. Exato, exato. É, até para fazer uma ressalva, né, nesse ponto, a gente vem acompanhando bastante e o quanto que se desenvolveu a partir do momento em que a Academia Halal acabou gerando esses treinamentos. Houve, digamos, um conhecimento muito vasto que foi colocado e as empresas realmente apresentaram, digamos, um engajamento a isso. Mas eu vejo ainda como sendo, de fato, um desafio para as empresas, porque não é a Uhum. cultura do dia a dia do processo halal, né?
Sim, o nosso trabalho aqui, Adel, até com uma entrevista como essa aqui com você, com o nosso podcast, né, o Halalcast, o nosso objetivo é contribuir, né, contribuir também disseminando informações de qualidade, né, num formato diferente, mas o nosso objetivo é esse, né? Então, ouvir você falando sobre isso, eu acho que só reforça e motiva toda a equipe para seguir aí criando cursos e soluções para colaborar nesse sentido, né? E eu queria também te ouvir, o Adel, assim, esses frigoríficos do ponto de vista assim tecnológico, né? Ou enfim, estão evoluindo? Tem uma evolução dessas empresas? Como é que você vê isso? Me permite até fazer um rápido comparativo aqui. O que nós tínhamos há 3 anos em termos de tecnologia de informação, em termos de acessibilidade, não é mais o que nós temos hoje. Ou seja, Nossa, houve um salto tecnológico. Isso não é diferente com relação aos frigoríficos. As indústrias hoje, que trabalham halal, observaram um potencial pujante desse mercado, que, ao meu ver, é um dos mercados que mais se desenvolve nos últimos anos. E, inclusive, com um potencial de desenvolvimento muito grande ainda para os próximos anos ou décadas, né? Vale aqui também mencionar que o próprio mercado halal não é exclusivo só dos países islâmicos, né? Nós temos sim, grande experiência em fornecer proteína halal a mercados que não são islâmicos, como China, Japão, Rússia, entre outras economias, e que tem demandado uma pressão muito forte para adquirir proteína halal, né? As empresas que buscam, desde o início, o engajamento quanto às normas do halal, elas acabam, de maneira muito direta, otimizando seus processos, porque é um mercado com demanda, é um mercado que cresce, exponencialmente, muito acima da média de mercado, né? Então, eles acabam tendo a observação que a integração da cadeia produtiva, a capacitação da logística, seja das fazendas ou aviários, até o consumidor final, é um fluxo muito importante, né? Eu até faço uma menção aqui que o CIS Halal, nesse caso, ele veio para consolidar uma base na cadeia produtiva, desde a fazenda até o cliente final, que acaba trazendo, né, inserindo uma tecnologia de ponta, né, para a questão da rastreabilidade do processo produtivo, né, seja de ponta a ponta dentro da proteína halal, onde tanto frigoríficos, certificadoras, distribuidores, consumidor final podem ter acesso a toda essa cadeia rastreada pelo CIS Halal. Esse é um exemplo, né, de inserção de tecnologia dentro do processo do halal. Mas eu colocaria também assim que a indústria de proteína animal, eles são o centro de uma grande cadeia produtiva, né? uhum, Então, eles são como se fosse uma roda motriz aí, na qual eles têm uma cadeia de fornecedores e, ao mesmo tempo, eles fazem parte de uma cadeia de fornecedores secundários, né? Então, eles estarem qualificados como fornecedores halal hoje é muito importante, assim como os seus fornecedores estarem qualificados dentro dessa logística aí, né? E todas essas qualificações, né, eu acabei falando, mas né, acabei não respondendo o ponto. Essas qualificações, essas necessidades dentro dessa cadeia produtiva, indubitavelmente acaba gerando, né, a inserção de novas tecnologias, novos mecanismos para otimizar o processo. E tudo isso daí a gente, como organismo certificador, a gente acompanha bastante de perto para sempre estar na vanguarda dessas evoluções aí tecnológicas que vêm. sim. Até, o Adel, você falando da questão da rastreabilidade, que é um assunto que sempre surge, né? É uma questão que sempre surge. Eu convido quem está aqui, quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, nós gravamos um episódio do Halalcast, o podcast da International Halal Academy, sobre esse assunto. Está disponível já no nosso canal do YouTube também, que nós tivemos um especialista também explicando passo a passo como é que funciona e a importância da rastreabilidade, né, no que se refere à confiança, à transparência, enfim. Então, eu convido todo mundo para assistir, para se aprofundar nessa questão específica que você trouxe aqui para a gente. E por fim, o Adel, assim, é engraçado porque a gente fala que o Brasil é a maior
fornecedor de proteína halal do mundo, né? Mas a gente também escuta, quando eu converso com especialistas, que assim, o Brasil pode ir muito além. Então, assim, já é uma referência, o principal fornecedor, mas tem potencial para ir além, para expandir isso. E eu queria ouvir sua opinião. Como é que você vê o futuro do mercado de proteína halal para o Brasil, né? Excelente pergunta. Olha, me tirou um pouco o fôlego, porque a gente não pode olhar para frente sem deixar de olhar de onde viemos, né? Uhum. Então, essa pergunta, inclusive, chega a arrepiar, porque até para responder ela, a gente tem que olhar, né, lá no ano de 1978, né, quando a Fambras, através, né, foi pioneira, né, na exportação do halal, através de um pool de alguns frigoríficos. A primeira exportação halal ocorreu com um volume de 600 toneladas. Teve Sim, que juntar três, quatro empresas, né? Olhar para o passado, Cristina, é importante porque a gente tem que olhar a visão do próprio Raj Hussein Zogby, que naquela época viu um potencial que esse mercado tinha e o que hoje somos como o maior fornecedor de proteína animal do mundo, né? Vendo nessa ótica, minha visão seria sobre o futuro é que estaremos na liderança como o maior produtor global de proteína halal. Também vejo que a gente estará na vanguarda do desenvolvimento desse mercado tão importante, que hoje representa 1,4 milhão, 1 bilhão 400 milhões de consumidores muçulmanos no mundo, e sendo o maior produtor halal. Eu até gostaria de ir um pouco além. Eu gostaria que a liderança do Brasil como maior produtor halal fosse também orgulho dos mais de 250 milhões de brasileiros aqui, né? Então, essa daqui eu acho que a minha visão de futuro é estarmos ainda na liderança, sermos a vanguarda e ser orgulho para toda essa nação aí com o que a gente produz para o mundo. com certeza. E mais uma vez, Adel, você tocou num outro ponto, que é a questão do início dessa história. Eu vou de novo fazer propaganda de um outro episódio do Halalcast, que nós recebemos o Dr. Mohamed Zogby, né? Que é o presidente da Fambras Halal, e ele contou essa história, né? Ele assistiu, né? Porque o Raj Hussein é pai dele, então ele acompanhou todo esse processo, trabalhou com o pai, né? Então ele conta nesse Halalcast essa história, né? Então é uma história contada por quem viveu essa história. Então também para quem quer entender um pouquinho mais é, como esse movimento nasce e quem era esse visionário, né, que olhou essa oportunidade aí para o Brasil. Também convido todo mundo a procurar. Foi um dos primeiros episódios também do Halalcast que vale muito a pena. Adel, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de compartilhar com a gente esse conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser mais uma entrevista aqui do Momento Halal, que vai agregar muito para quem busca informação e quer conhecer um pouco mais sobre esse mercado tão importante para o Brasil. Então, muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Me deixo aqui sempre à disposição, caso qualquer coisa necessite, estarei sempre à disposição. Um grande abraço a todos, viu? Tá? Muito obrigada. Eu espero que você realmente tenha gostado. Compartilhe essa entrevista com outras pessoas que você acredita que possam se interessar. Convido vocês novamente a se inscreverem aqui no nosso canal e darem uma olhada na riqueza de informação que a gente tem, tanto pelo Momento Halal como com o Halalcast, conforme eu já disse aqui. E sigam também a International Halal Academy no Instagram e no LinkedIn, tem sempre novidade por lá. Muito obrigada pela companhia até aqui e nos vemos em breve. Obrigada, Del. Obrigado. Salam alaikum.